espaço Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda ao programa hoje delicioso, nessa quinta-feira, que o mês está acabando mesmo, mas vamos aproveitar para curtir esse finalzinho, para curtir essa quinta-feira, porque quinta-feira é tão gostoso, né? Amanhã é sexta-feira, a gente já pode sair para fazer um happy hour hoje, ver os amigos, de repente é o cinema. Aproveite, só posso dizer isso, que essa quinta-feira merece o programa hoje. Impecável, não dá pra perder. Sabe por quê? A gente vai mostrar no segundo bloco, mais uma vez, uma pauta que fez o maior sucesso aqui no Você Bonita. Eu não sei se você já ouviu falar ou se você assistiu essa pauta no programa, que fala a respeito do bisfenol. O bisfenol é uma substância que está contida no plástico, né? E ela traz grandes perigos para a nossa saúde. Então hoje a gente vai conversar já todos esses acessórios, esses produtos que já estão no mercado, livres do bisfenol. Vamos conversar um pouquinho o problema que o acúmulo do bisfenol para o nosso organismo, que isso pode trazer. Então presta bem atenção, que muita gente pode utilizar o plástico de maneira errada, aquecer o plástico, aqueles plásticos que podem ir ao micro-ondas, você aquece com os alimentos e isso piora, potencializa ainda mais a liberação dessa substância e isso pode ser sim um perigo para a nossa saúde. Então não saia daí que a pauta é muito bacana, a gente vai voltar a falar de vários itens específicos e importantes, inclusive para as crianças, os brinquedos das crianças que são de plástico, as chupetas, as mamadeiras, a gente tem que ficar ligadinho sim, para que as crianças já desde de pequenininhas, né, tenham menos contato com esse bisfenol. Mas tudo isso é no segundo bloco, porque agora a gente vai abrir o nosso Você Bonita dessa quinta-feira com outro assunto importantíssimo para a saúde. A gente notou aí com alguns e-mails que a gente recebeu que muita gente se preocupa com a digestão e que a má digestão acaba causando um desconforto que a gente não consegue nem explicar, né? Quem tem problema de má digestão sabe do que eu tô falando. Então hoje a gente vai fazer uma pauta importantíssima para você que não tem passado muito bem do estômago, que em algumas situações se sente até com desconforto ou mesmo que uma má digestão pode acabar com o seu dia, com a sua viagem ou com aquele passeio que você estava fazendo no final de semana. Por isso, preste bem atenção que a gente vai conhecer agora os alimentos que podem trazer essa má digestão e como a gente pode colocá-los na nossa alimentação de uma maneira saudável, porque alguns deles a gente até gosta, né? O sabor é muito bom, alguns deles até podem fazer parte aí de temperos da nossa comida, então saiba a condição, o limite que você pode ingeri-los e os horários, que isso também pode mudar tudo. Quem vai ensinar tudo isso pra gente é a Gabriela Mendes, nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bom? Tudo. Prazer em revê-la. Obrigada. Essa pauta é tão legal. É bem interessante, né? Quando a gente vai falar de má digestão, é engraçado como para algumas pessoas, alguns alimentos trazem aí muitos problemas e para outras não muda nada. Faz, né? Por quê? O que a gente tem aí? Qual a diferença de um organismo para o outro que pode fazer com que um alimento para uma pessoa não cause nada e para outra cause tantos problemas? Então, isso depende mesmo de cada organismo, então cada pessoa tem uma intolerância a determinado alimento e por isso pode ocasionar sintomas de má digestão. São enzimas mesmo, na hora da digestão, então algumas pessoas produzem mais essas enzimas, outras menos. Isso, cada alimento tem uma particularidade que aí pode trazer essa má digestão. Tá, entendi. Então vamos começar? Vamos. Eu vou deixar esse aqui por último. Vocês estão vendo que tem aqui uma cervejinha, mas ela vai ficar por último, né? Porque afinal, a gente olha pra cervejinha, aquele calor, final de semana, todo churrasco, mundo, né? todo mundo vai na cervejinha. Então vamos deixar a cervejinha por último. Vamos começar falando dos pimentões. Eles estão aqui representando que grupo? Então, na verdade é o pimentão em específico mesmo. A pimenta também? Não. Não, só o pimentão mesmo. Então ele é um vegetal que ele é rico em cálcio, em ferro, só que a pele dele causa muita indigestão na maioria das pessoas, por sinal. Não quer dizer que a gente tenha que tirar totalmente o pimentão da nossa vida. Tá. Basta tirar, então, coloca ele no fogo, retira aquela pele, porque aí os sintomas da má digestão já aliviam bastante. Aliviam. Mas por que que a pele causa isso? Ela não... Ela é o que, assim? Então, na verdade, é mais o pimentão verde, porque ele ainda não passou pelo processo de maturação. Por isso que a pele dele acaba mais causando forte. isso, essa indigestão.
Então quem tem gastrite, quem tem algum problema no estômago, pior ainda, não pode comer o pimentão com essa é melhor pelinha. tirar a pele, isso, senão Tá. os sintomas vão se agravar. E como que a gente tira a pele do pimentão? Só cozinhar o pimentão já dá Isso, pra na tirar? água quente já dá pra tirar a pele dele. Tá. Aí Tirou pode a usar pele, normal. O pimentão mantém os nutrientes Isso. e a gente Já elimina, passa a ser mais digestivo. a gente elimina os problemas então. Isso. Então tá bom, vamos prestar atenção. Eu gosto muito do o pimentão vermelho, eu acho mais saboroso, mas ele também é meio agressivo, né? É, não tanto quanto o verde. O verde é o pior. É o pior. E eu acho que o amarelo é o mais suave. é o mais suavezinho, né? Então a gente tem que mesclar aí, até porque, como você citou, o pimentão tem importantes Cálcio, nutrientes, né? ferro, potássio. Então é bem interessante mantê-lo na nossa alimentação. Tirando sua pele, fica tudo certo. Isso. Aqui, o que a gente tem? Isso aqui é café? É café. Perfume de café é muito bom. Então aqui eu trouxe o café para representar a cafeína Tá. em geral. A cafeína, então, é má digerida? Eu não sabia. Então, na verdade, É. a cafeína então, que está presente tanto no café, em chamate, preto, refrigerantes à base de cola, Tá. ela é um potente irritante gástrico e também ela relaxa os músculos que impedem a passagem dos alimentos do estômago para o esôfago. Então, Ah, é? principalmente quem tem refluxo gastroesofágico, é perigoso. Tem Olha. que ter um consumo bem moderado. Então, peraí, ela relaxa os músculos do quê? Do que volta? Precisa entender tudo. Impedem a passagem dos alimentos do esôfago do estômago para o esôfago, desculpa. Tá. Aí pode voltar, né, os alimentos. Ah, entendi. Então ele não é digerido. É como se ela fizesse ali uma barreira. Isso, ela acaba dando essa relaxada nos músculos. E aí Entendi. impede. Olha que interessante. Então, se você fizer, de repente, uma refeição Termina de almoçar e toma e já um cafezinho. toma um cafezinho, e uma refeição vai com o pimentão, com outros alimentos fortes. Aí já piora tudo, né? Aí já era, aí dá aquela dor que você não consegue sair nem do restaurante que você está almoçando fora. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Olha, então tem que dar um tempo para tomar esse cafezinho. Então, na verdade, se você já tomar, quem tem problema mesmo, então esse refluxo, já toma, já percebe aquela queimação. Aham. Então aí é importante já diminuir bastante o consumo, né? Porque Tá. tem gente que toma exageradamente, né? É no máximo uns 3, Uns 2. 3 cafezinhos por dia. E à noite não é recomendado Não, também, porque né? senão pode tirar o sono. Tá, entendi. Então, lembrando, já que a gente está falando do café, quem já tem problema de digestão, cuidado com a hora do cafezinho. Cuidado. Depois do almoço ele pode prejudicar bastante. E o leite? Então, o leite, muitas pessoas também reclamam. Outras até tomam leite porque dizem que melhora. Só que o que acontece? Hoje, o número de pessoas com intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, aumentou bastante. Tem pessoas só com alergia, que então é um grau menor. Tá. Então, aí toma o leite, como ela tem deficiência na lactase, que é a enzima que Pra digere digerir? o leite, o açúcar do leite, aliás, aí acaba que o leite fermenta e a pessoa tem mais dores, né? entendi. Bastante dor. Então, quem sente um desconforto depois de beber um pouco de leite, provavelmente pode ter uma intolerância à Pode. lactose ou Uma alergia. Aí tem que procurar, então, leites ou seus derivados com menor teor de lactose. Ah, já tem isso, Já né? existe até Ou só de zero. soja. Ou só de soja, de aveia, de arroz, são boas substituições também. Juntou o café com o leite, Aí então, o para quem tem estômago, né? problema, aí já era. Aí já era, então. É. Quem tem gastrite Quem tem- não pode tomar café com leite. Tem que ser bem moderado, Tá. porque senão Interessante. Porque, olha, pode piorar. muda. Gente, como acaba com o dia, pelo amor de Deus. Aí a gente vai para aquele amigo. Ó, amigo, ó. Refrigerante. Qualquer um. Aqui entram todos Qualquer eles. refrigerante. Qualquer refrigerante. O que eles fazem Então, com quem tem problema de Aqui, digestão? na verdade, todos os líquidos, quando ingeridos junto com alimentos, É. então na hora do almoço, na hora do jantar, se a gente bebe em excesso líquidos, vai diluir o suco gástrico e aí a pessoa vai ter mais problemas com a digestão. Tá. Um pequeno copo, até 200 ml de um suco, de uma água durante as refeições, tudo bem, que aí esse líquido vai ajudar a umedecer os alimentos Tá. e vai facilitar a digestão. Só que aí, se a gente bebe uma latinha de refrigerante, aqui 600 ml de refrigerante, junto com o almoço, com o jantar, Nossa. acaba prejudicando. O refrigerante é pior ainda por causa do gás. Então, o gás presente nas bebidas É o gás gaseificadas que faz também isso? pode dilatar o estômago. Entendi. Então não são só os conservantes. O gás tem um papel importante para piorar tudo. É.
pode dilatar o estômago e aí... Entendi. Olha que interessante. Então, para quem tem problemas também, quem tem gastrite, é melhor evitar. Isso. Agora, para quem não tem e sente um desconforto só quando toma o refrigerante? Aí é bom já maneirar, porque pode ser que o refrigerante cause, então, algum problema para aquela pessoa. Tá. Então, porque muitos desses alimentos não precisam ser pessoas com gastrite ou com outro problema gástrico para sentir. Só que se eu percebo que aquele alimento me faz mal, então eu já posso tirar ele um dia, ver se não tomá-lo vai resolver. Tá. Porque senão eu já sei que aquele alimento pode ser prejudicial para mim. Entendi. E ele só faz mal quando ingerido durante a refeição, com a refeição, ou se a gente tomar o refrigerante em intervalos, de manhã ou à tarde, ele vai ter o mesmo problema? Tá. Com as refeições, se agrava por causa do suco gástrico, então vai diluir. Tá, que está sendo produzido Isso, no momento da digestão. Se for, num lanche da tarde, se só quer beber um refrigerante, tem só o problema do gás mesmo, Tá. que aí pode dilatar, então, o estômago. Então, principalmente quem está querendo emagrecer, com essa dilatação do estômago, a pessoa vai precisar ingerir mais alimentos para se sentir saciada, né? Então, aí... Entendi. Então, porque, agora eu tô pensando aqui. Quando a gente está tomando, um refrigerante junto com a refeição, a gente acha que está enchendo, que a gente tem a sensação, não. mas não é tá. uma falsa sensação É de uma saciedade. falsa sensação. Quando você acaba de comer, você quer comer mais. Já tá com fome de novo, né? Ah, então é o refrigerante que faz isso. Aumentar esse espaço e a gente, claro, vai ter Você vontade de comer mais. estufado, né, primeiro e depois... Depois você respira, aí você fala, não, quero comer mais. E, na verdade, você já está satisfeito. Só que ele dilatou o estômago. Isso Que interessante isso. Nunca tinha parado para pensar. Nada de refrigerante, então, durante as refeições. Melhor evitar. Ovinho. Então, aqui eu trouxe o ouvi ovo. falar que o ovo pode trazer Na verdade, eu problemas trouxe de o ovo estômago. por causa das gorduras. Tá. Então, aqui entraria também carnes gordurosas, frituras. Por quê? A gordura, ela é digerida mais lentamente. Tá. Então, ela vai ficar mais tempo no nosso estômago, o que pode também agravar, então, esses problemas de digestão. Mas o ovo tem muita gordura? Tem, principalmente de gordura saturada e colesterol, né? É, né? Aqui as carnes teriam bem mais, né? Mas agora ele não é assim, mocinho? Antes falava que ele era o vilão. Agora ele passou a ser mocinho. Que agora todo mundo fala que faz bem comer ovo. Que um tempo atrás ninguém podia ver ovo, ninguém Porque podia comer ovo. Né? Que tem colesterol era o maior alto. inimigo. E agora falam que não é tanto assim. Então, Como é que ele rola tem isso? colesterol, gordura saturada, porque ele é um alimento de origem animal, tanto quanto as carnes, né? Tá. Só que o que é mais recomendado no ovo? A clara, né? Porque ela Tem menos são gordura. bem menores, bem inferiores. A gema mesmo, que é o perigo. Tá. Então aí, se a gente comer 3 vezes por semana, substituindo a carne pelo ovo, não tem problema, né? Tá. Não pode ser em excesso. E nem frito, ovo e nem frito. frito, né? Tá. Cozido, ou então dá até para fazer na frigideira mesmo com água ao invés de óleo, Tá. né? Já é uma verdade. boa alternativa. Então, nesse caso, ele está substituindo alimentos com gordura. Então, uma carne Isso. vermelha com bastante gordura, uma linguiça. Tudo que tem aquela gordura aparente, as Tá, frituras, as frituras, a um parmegiana, salame. embutidos, né, com aquela Ave Maria. Ei, vai, cadê, vai? Tudo que você gosta, né, vai? Cuidado, hein? Você tem gastrite, não? Não, tem não. Que Ele bom, tá né? ótimo, tá ótimo. Mas não pode. Então, quem É. tem problemas estomacais tem que evitar gordura. Tanto que quando a gente Que ela vai em uma demora pra ser churrascaria... digerida? Isso. A gente percebe, né, que a gente já sai, tipo, estufado. Só que, na verdade, a digestão fica mais lenta. Entendi. Então, aí, por isso que... Olha, toma cuidado Toma então. cuidado. Vamos deixar por último a cervejinha, hein, diretora? A cervejinha a gente deixa por último. Vamos para as frutas cítricas. Exatamente. Limão, laranja, abacaxi, Kiwi. kiwi também é bastante. Isso. O próprio morango. O morango também né? é Ele é bem ácido. acidozinho. Então, as frutas cítricas, então é mais, isso daí já é mesmo para quem mesmo tem problemas, tipo gastrite, úlcera, porque como esses alimentos são ácidos, eles vão intensificar a dor, então Tá. a pessoa vai estimular mais ainda ela ter aquela sensação de desconforto e tudo mais. Tá. Para quem não tem problemas de digestão, não tem problema nenhum consumir esses alimentos. O abacaxi, inclusive, ele tem uma enzima chamada bromelina, que ela ajuda na digestão de gordura e de proteína. Então, para quem não tem, é até ótimo para a digestão o Olha que abacaxi. legal. Agora, quem tem algum problema, então, nesse caso, essa sentir enzima mais vai dor. fazer o inverso. É, vai ajudar. por causa da acidez, então, dessas frutas, a pessoa vai sentir mais dor porque vai irritar a mucosa gástrica, né? Entendi. Então, e todas elas, limão, inclusive quem gosta de tomar uma limonada. Isso. Se não descer legal, melhor parar por ali. É melhor diminuir bem o consumo. Porque pode Porque fermentar.
Vai irritar mesmo a mucosa, a pessoa vai sentir dor. Tá. Eu acho que é imediato, a pessoa toma e já percebe, né? Aquela dor, aquele incômodo. E o pior é que às vezes a gente faz tudo isso junto. Então Aí não come sabe um nem prato o que é. que tem o pimentão no coisa, aí tem o ovo no mesmo prato, toma com refrigerante, em seguida bebe o café. cafezinho. Só que também durante, sei lá, de sobremesa, A sobremesa come comeu abacaxi. A pessoa à noite Uma bomba tá lá pro estômago. fica deitada, não consegue levantar da cama de tanta dor. É. Olha como a gente pode estragar o nosso dia inteiro com uma refeição, com os itens que estão aqui. Verdade. Né? Impressionante. Vamos falar da cervejinha então, gente. Cervejinha vai... Assim, claro que a gente tá falando, nosso programa é de manhã, ninguém aqui tá falando que tem que tomar cerveja, que não tem que tomar cerveja, a gente sabe que tudo tem que ser, álcool tem que ser consumido com moderação e para maiores de idade, certo? Isso que a gente está falando de quem acaba consumindo a cerveja de uma maneira inadequada e já tem um problema no estômago. O que acontece, Gabriela? Então, aqui é o álcool em geral. Então, todas as bebidas alcoólicas... Todas, né? Elas, por causa do álcool, que o álcool também é um irritante da mucosa gástrica. Então, aí, se tomar em excesso, a pessoa também pode perceber um desconforto gástrico, né? Tá. Aí chega em casa, toma aqueles efervescentes, porque não sabe se foi a picanha, se foi a cerveja, né? Tudo, então, que tem álcool pode dar uma irritação no estômago. Pode, por causa dessa presença do álcool mesmo. O álcool também demora para ser digerido? Então, ele irrita a mucosa do estômago. Entendi. Qualquer álcool. Qualquer, mesmo aqueles que são menor quantidade, menor teor alcoólico. Também irrita. Também. O problema é que eu acho que a cerveja vai mais rápido, então você acaba tomando mais. Então tem que ficar de olho, porque no churrasco, enfim, numa festa e tudo mais, acaba tomando mais, acaba irritando mais. E aí acaba estragando a festa também. É verdade. Tudo com moderação, né, Gabriela? Tudo com moderação. Então, para quem tem algum problema, esses alimentos tem que estar atento no canal. Não precisa tirar, apenas se aquilo lá então me dá um problema, eu faço uma experiência, tiro um dia, vejo se depois quando eu volto a tomá-lo prejudica. E aí eu vou diminuindo a quantidade, porque eu não vou querer ficar com dor, né? Sem dúvida. Não dá pra sofrer. E o pior é que, com o passar do tempo, ao longo dos anos, piora, vai né? agravando os sintomas, né? E aí tem gente que tem que até operar, né? Virar úlcera, né? Virar úlcera. E então, úlcera é um perigo, né? Tem que tomar cuidado. Os alimentos que estão aqui, então, alerta, vermelho, plaquinhas vermelhas aqui, quem prestou atenção. Se você não tem nenhum problema gástrico, ótimo, mas é melhor ter atenção também com os mesmos alimentos, que de repente esse problema pode surgir, Pode surgir, pelo consumo exagerado deles, né? Eu vou agradecer Gabriela Mendes, nutricionista, que voltará tantas outras vezes ao Você Bonita, com outras dicas. Obrigada por ter vindo. Eu vou passar o site. Quem tiver alguma dúvida sobre essa pauta, pode mandar um e-mail pra gente, vocebonita@tvgazeta.com.br, ou ainda acessar www.dietaesaude.com.br, www.dietaesaude.com.br. Muito obrigada. Obrigada a você. Beijo. Volte logo. Até a próxima. Até. Beijinho.